Olá, cursistas! É com satisfação que volto a falar com vocês. Como de praxe, em nossas aulas, anotem as dúvidas que aparecerem e depois postem no fórum Tira Dúvidas. Eu espero que elas realmente apareçam, porque quando aparecem o aprendizado é potencializado. Hoje nós vamos falar de algo que a gente usa muito, mas nem sempre todo mundo que usa sabe usar de modo correto, que é o dicionário. O dicionário é, dentre outros recursos de aprendizagem existentes, o mais utilizado, o mais disponível, o mais barato que a gente tem. Hoje, quase todo mundo tem um dicionário ou pelo menos tem um aplicativo de dicionário no celular. As pessoas acreditam que ele seja fácil de usar, mas na verdade o dicionário, talvez de tudo que a gente já falou aqui no curso, seja o item mais difícil de ser usado na hora de procurar encontrar uma palavra ou encontrar o significado de uma palavra. E encontrar o significado correto de uma palavra no dicionário pode ser um trabalho árduo, se você não compreender a informação dada sobre a palavra ou a expressão que você está procurando. Devemos utilizar o dicionário apenas como um recurso do qual dispomos. A gente não pode usar o dicionário como às vezes a gente vê em sala de aula que o aluno usa o dicionário o tempo inteiro. Não é assim que se usa um dicionário. A gente usa o dicionário se a palavra desconhecida for polissêmica, por exemplo. Ele propiciará melhores condições da gente fazer a escolha adequada na hora de visualizar a palavra no seu contexto. Enfim, ele apresenta as possibilidades da palavra que está inserida em determinado contexto. Nós temos um slide para ilustrar, em que a gente tem a palavra cross aparecendo em 4 situações. E nessas 4 situações, a palavra cross tem um sentido diferente, ela carrega um significado diferente. Se a gente observar aqui, nessa primeira frase, a palavra cross está funcionando como verbo, o verbo cruzar, cruzar o canal de Suez. Na segunda aparição, a palavra já está fazendo papel de substantivo. E fazendo papel de substantivo, significando cruz, cruz que os cristãos costumam usar como símbolo de fé. Na terceira aparição, a palavra cross já aparece significando o sinal da cruz que os cristãos fazem para, de alguma forma, obter proteção na crença deles. Por último, a gente tem cross novamente, mas aí já indicando cruzamento entre animais. Então, como vocês podem ver, não basta apenas procurar a palavra no dicionário e pegar o sentido, um significado dela aleatoriamente. Se a gente for observar, eu trago aqui algumas situações em que, enfim, a definição desse termo, dessa palavra cross no dicionário, e a gente tem como substantivo, a gente tem tudo isso. Eu usei um dicionário monolíngue, claro. Se a gente estivesse lidando com um dicionário bilíngue, naturalmente as aparições para possíveis contextos da palavra cross iriam aparecer de forma menos exemplificada. Neste slide eu já apresento as possíveis aparições da palavra cross como verbo, como a gente apresentou no exemplo, com a palavra cross significando atravessar, cruzar o canal de Suez, que foi a primeira aparição nas sentenças de uso que eu apresentei da palavra cross. Aqui continua mais 2 possíveis aparições da palavra como verbo. Aqui já temos também uma aparição dessa mesma palavra cross, com essa mesma escrita, sendo adjetivo. Aqui a gente já tem algumas aparições em phrases, que é algo comum em inglês, mas a gente não vai trabalhar isso agora,
que são situações quando a palavra não aparece sozinha, e quando ela não aparece sozinha, ela adquire outros sentidos. São ainda essas phrases dela aparecendo. Ainda continuamos aqui, só para vocês terem uma ideia, é uma única palavra, e essa não é uma das palavras mais polissêmicas da língua inglesa. A gente tem outras palavras que, se vocês abrirem um dicionário monolíngue, vai ter mais de 3 páginas de definições de possíveis aparições da palavra com sentidos diferentes. A maioria das palavras que aprendemos vem da leitura, por isso que a gente sempre bate na tecla, leia sempre, e a gente fala disso não necessariamente apenas na língua estrangeira, a gente fala disso na língua portuguesa também. E a grande maioria delas são aprendidas dentro de um contexto. Não basta ler, abrir um dicionário e ler achando que vai conseguir vislumbrar situações de contexto, que não, é preciso estar no contexto de fato. Decidir o que deve ser ignorado é uma das características de um leitor habilidoso. Este procedimento, porém, não é tão simples de ser colocado em prática, mas poderá ser executado observando os seguintes passos que eu direi agora. Primeiro, reconheça a palavra ou expressão que você não sabe. Dê um destaque a ela, porque depois você consegue, de alguma forma, superar essa dificuldade através das outras palavras que ela aparece próxima. Num segundo momento, localize o tipo de dificuldade que a envolve. Tente circunstanciar por que você teve essa dificuldade, em que sentido essa dificuldade se tornou real para você. Em seguida, desenvolva uma estratégia para lidar com aquela dificuldade, inclusive para não perder tempo com palavras que você não precisa saber, como a gente já mencionou anteriormente. Não é toda palavra, a gente não lê, nem na língua portuguesa, nem na língua inglesa, que seja, a gente não lê centrado no significado de todas as palavras. As palavras não precisam obrigatoriamente serem todas traduzidas. Lembre-se de que normalmente construímos, como eu já disse, o significado de um texto sem necessidade de saber o conteúdo de cada uma. Muitas vezes a gente ignora palavras, seja preposições, enfim, palavras que não carregam significado. Em inglês a gente chama de content words. Essas palavras são importantes. Todas as outras que não carregam um sentido, um conteúdo, a gente não precisa ficar procurar com tanto afinco o significado delas, porque muitas vezes elas não farão grande diferença na compreensão do texto como todo, ou mesmo na busca de detalhes, como a gente já mencionou anteriormente. Assim como o dicionário, a gente precisa ter em mente outras coisas da língua, da questão, agora mais na questão estrutural, que são um pouco diferentes do que a gente está habituado na língua portuguesa. Os grupos nominais em inglês são estruturas dentro de uma frase que tem como núcleo obrigatoriamente um substantivo, ou pelo menos uma palavra que esteja fazendo a função de substantivo naquela situação. Não me lembro se eu comentei com vocês, mas qualquer palavra, seja na língua portuguesa ou seja na língua inglesa, pode vir a ser um substantivo. Basta a gente precedê-la de um artigo ou de um pronome, por exemplo. Se a gente precedê-la com isso, pode ser uma palavra que sempre foi verbo. Ela vai ter função de substantivo naquela situação. Mas falando especificamente dos grupos nominais, eu não citei essa nomenclatura, mas vou dizer para vocês se acostumarem. O núcleo do grupo nominal normalmente vem acompanhado de determinantes e ou modificadores, que são termos que de alguma maneira vão dar uma limitação, diria que são os limites da palavra no que tange a possíveis significados. É possível se ter um grupo nominal formado apenas por um núcleo, não tem problema nenhum.
sem determinantes ou sem modificadores, mas por definição, obrigatoriamente não existem grupos nominais formados só por determinantes e ou só por modificadores, porque como eu disse, os grupos nominais são nucleados por palavras de conteúdo. E vocês verão que tanto modificadores quanto determinantes não são palavras obrigatoriamente de conteúdo, no contexto em que elas acontecem com os grupos nominais. Vejam o slide que eu até trouxe para vocês perceberem. Eu tenho o grupo nominal, eu tenho um determinante, possivelmente posso ter um modificador e tenho um substantivo. Obrigatoriamente, o substantivo ou a palavra que estiver desempenhando a função de substantivo é que vai ser o núcleo desse grupo nominal. Em inglês, a gente tem uma infinidade de determinantes. Esses determinantes podem ser artigo, seja o artigo definido, seja o indefinido, não tem problema nenhum. A gente tem os pronomes demonstrativos, a gente tem pronomes e determinantes possessivos, ou se for na minha aula de língua inglesa, vocês aprenderão que, na verdade, isso são adjetivos possessivos, porque está adjetivando, mas não vai deixar de cumprir essa função de determinante. Além desses, a gente tem os quantifiers, que, como vocês podem ver no slide, são expressões que expressam alguma quantidade, a few, a little, much, many, que são palavras que vocês já estão habituados, a lot of, most, some, any, enough, são termos que vão, mais à frente vocês poderão ver, nas atividades que a gente fará sobre isso, vocês lidarão com mais propriedade sobre esses termos. A gente não pode esquecer dos numerais. Numerais ao pé da letra mesmo, como a gente tem em português. One, ten, enfim, first. A gente tem algo que em inglês a gente chama de distributivos, que são termos como both, que é muito comum, vocês já devem ter visto em textos de língua inglesa, half, de metade, all, todo, every, também significando todo, é só lembrar de everyday, everybody, enfim. E a gente tem determinantes de diferenças, que exemplos mais simples que a gente tem são other e another, que significa outro, enfim, dá-se no contexto uma alteração, uma mudança de turno, dependendo da situação. E a gente tem os pré-determinantes, such, que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de traduzir, mas eu já aviso, quando se depararem com um texto, não se preocupem com essa palavrinha such. O what, que é o what de o que mesmo, que vocês já devem ter se deparado em N circunstâncias, rather e quite. Com relação a modificadores, esse número já é menor em relação a determinantes em inglês. Os modificadores, como o próprio nome já diz, são termos, são palavras que modificam o núcleo do grupo nominal. A gente tem os adjetivos, assim como no português, é diferente de eu falar a professora nova para eu falar a professora velha. Então, é nesse sentido, há uma modificação, há uma caracterização do núcleo. A gente tem os advérbios intensificadores, que é no mesmo sentido dos advérbios de intensidade da língua portuguesa mesmo. E a gente tem algo que nós não temos no português, mas que é comum no nosso dia a dia, porque é algo que, de certa forma, dependendo da região, até prevalece no nome de estabelecimentos comerciais, que é o genitive case, que é uma expressão que é um uso da língua inglesa, que a gente não tem no português, mas que indica posse. Por exemplo, nesse exemplo que eu citei, tem Brad's son, que é eu dizendo que o filho de Brad, esse apóstrofe S, vai indicar uma posse. Nos grupos nominais em inglês, há certa prevalência de substantivos e adjetivos. Quanto à ordem na frase, não há correspondência, e isso já é bem perceptível quando as pessoas se deparam na língua inglesa, não há correspondência com a língua portuguesa.
Daí surge uma dificuldade na hora da leitura e compreensão, porque, por natureza, a gente tende a traduzir como a gente já está habituado e se depara com a posição diferente do modificador, do determinante no grupo nominal. Eu vou mostrar para vocês um slide que deixa bem claro essa questão da posição em relação à tradução em português. A gente tem an expensive house e a tradução do português é uma casa cara. Mas veja bem, o adjetivo no inglês está antes do substantivo. Da mesma forma que o artigo aparece antes. Isso continua sendo como no português, mas a posição do adjetivo vem antes na língua inglesa. A gente tem o exemplo com genitive case aqui com o apóstrofe S. E como eu disse para vocês, ele indica a posse, na tradução fica a família, family aqui com família aqui. O apóstrofe S indicando a posse, está aqui do fisherman, o pescador. Esses grupos nominais também são muito comuns quando a gente pensa em siglas de grandes, enfim, siglas de organizações, como a gente tem o World Trade Organization, que é a Organização Mundial do Comércio, e aí a gente observa, a última palavra em inglês vira a primeira na tradução em português. A do meio já virou a última, trade, comércio, e o world, como todo mundo já conhece, ele está aqui como adjetivo, então, em vez de mundo, ele é mundial. Definimos, então, um grupo nominal, como vocês puderam ver na apresentação do slide, como um grupo de palavras formados por um substantivo e seus modificadores. Como eu disse, esses modificadores são determinantes, e aí são adjetivos, pronomes, enfim, a gente já mencionou sobre isso. Podem ser numerais, quantificadores, pode ser uma infinidade de coisas. O fato é, uma infinidade de termos. O fato é que o núcleo é sempre o substantivo, e é esse núcleo que carrega todo o sentido, todo o peso semântico. E os outros elementos apenas são modificadores, mas a palavra importante, a palavra que vocês devem prestar atenção, dar maior relevância é o núcleo, é o substantivo ou o termo que esteja fazendo papel de substantivo. Em português, os modificadores geralmente, como eu mostrei, eles aparecem depois do núcleo. Diferentemente do inglês, que os modificadores quase sempre estão antes do núcleo. Observando a posição do núcleo em inglês, podemos dizer que este será sempre o último elemento do grupo nominal, como eu mostrei no slide, quando eu disse que organization era a primeira palavra quando a gente traduzia em português. Vamos observar o slide para vocês terem noção do que eu estou dizendo em relação a isso. Nesse primeiro exemplo, nós temos the economic crisis. Crisis virou a primeira palavra de conteúdo na tradução em português. Economic virou a última palavra. O artigo, naturalmente, como eu disse, ele não alterou a posição. Aqui, do mesmo jeito, the new mathematics teacher. Aí tem a nova, the new, matemática. Matemática que está adjetivando. Trouxemos para a última palavra. E o núcleo, professora. Óbvio que, de um modo geral, a gente pode observar que o matemática também vai fazer junto porque ele está restringindo a situação da professora. Quando a gente tem
eu gostaria que vocês observassem, nesses dois últimos exemplos, que nós mencionaremos depois, a presença da preposição of. Brazil's high cost of living, o alto custo de vida no Brasil. Podemos dizer que isso aqui seria um cognato, custo. Living, de vida. Alto, o alto. E do Brasil, apóstrofe S está aqui embaixo. Última situação, the color of your hair, a cor do seu cabelo. Color, está aqui. Your hair, seu cabelo, também está aqui. Observem que nos dois primeiros exemplos eu não tenho a preposição of. E a presença da preposição of alterou, não sei se vocês ainda perceberam, alterou a tradução do grupo nominal. O que alterou? Observe que aqui nós seguimos o raciocínio que até então estávamos mencionando. A última palavra se torna a primeira na hora da tradução. O of apareceu nos dois últimos exemplos e a gente já não pode dizer dessa forma. Por quê? Qual foi a primeira palavra no exemplo em relação ao alto custo de vida do Brasil? Alto já não é a primeira palavra. Custo também não é a segunda. Então, não daria para a gente seguir esse mesmo raciocínio. Da mesma forma, há uma situação diferente quando eu digo the color of your hair, porque eu traduzi na mesma sequência que apareceu no inglês. E observem que isso faz diferença na hora da tradução para o português, porque a gente muda, altera-se o que a gente disse anteriormente, que seria sempre, quase sempre. E é por isso que eu mencionei quase sempre, porque a presença da preposição altera a tradução. Em todas as vezes que o grupo nominal incluir uma preposição, seja of, como no slide, in, on, at, for, enfim, apareceu preposição, o núcleo será sempre o termo que preceder a essa preposição, como vocês viram no exemplo de alto custo de vida do Brasil e a cor do seu cabelo. Em inglês também temos termos nominais formados por dois substantivos. Quando isso ocorre, o segundo é o mais importante, posto que o primeiro, naquela situação, ele passa a exercer a função de adjetivo do segundo, modificando e ou caracterizando esse último substantivo. Vejamos no slide que vos apresento situações como sit mais tour, que gera um outro termo, sit tour. Credit card, que é o que a gente está acostumado. Credit card, cartão de crédito. Nós temos já com 3 palavras, World Cup Games. Todos esses termos são substantivos. Da mesma forma, University Summer Courses, que a gente, nesta mesma sequência, juntando os 3 substantivos, criamos um termo em que tanto university como summer estão na sentença não mais fazendo função de substantivo, e sim como modificador do termo courses. Traduzindo, city tour, passeio pela cidade. Credit card, cartão de crédito. World Cup Games, os jogos da Copa do Mundo. University Summer Courses, cursos de verão
de universidade. De universidade. Então, vocês podem observar que a união, a junção de substantivos em sequência, naturalmente em inglês, os que vierem primeiro passarão a ser modificadores, eles estarão adjetivando o último, que será o núcleo desse grupo nominal. Eles são importantes para a nossa tradução e a nossa compreensão dos termos. O reconhecimento das partes constituintes de um grupo nominal dá condição de analisarmos a hierarquia entre os elementos. E essa hierarquia é, sobretudo, importante quando se trata de leitura e entendimento de texto, porque essa hierarquia tem a ver com as palavras que carregam conteúdo. Tendo claro o objetivo de leitura, a visão dessa hierarquia nos auxilia, por exemplo, na busca de palavras no dicionário, escolhendo sempre as palavras de conteúdo, como eu tenho sempre dito aqui, são elas que carregam todo o sentido do texto que você está lendo. E essas palavras de conteúdo são sempre as palavras que compõem o núcleo daquele grupo nominal. Diante do que trabalhamos aqui hoje, gostaria que vocês refletissem e respondessem ao seguinte questionamento. Você certamente considera que a razão principal de não conseguir compreender os textos que lê em inglês, ou que tenta ler em inglês, é o seu vocabulário insuficiente. Como você lida com essa questão? Utiliza o dicionário para cada nova palavra que se apresenta? Pensem, reflitam e respondam a isso, para que a gente possa, sequencialmente nas aulas, nos fóruns, a gente possa discutir de alguma forma isso, o uso do dicionário e como que os grupos nominais afetam nesse sentido na hora da tradução. Bom, agora que você já parou, refletiu e avaliou como que você lida com o dicionário, com a tradução, eu espero que todos tenham, após o que assistiu, tenham agora a real dimensão de como o dicionário pode ser uma arma perigosa no seu desenvolvimento como leitor, porque às vezes as pessoas abraçam o dicionário e acham que ele te levará a qualquer circunstância que você precisar. É comum no meu dia a dia, por exemplo, eu me deparar com pessoas que falam, olha, eu vou viajar para os Estados Unidos, um dicionário, aqueles dicionáriozinhos com os termos lá, é suficiente para eu lidar com o pessoal nativo de lá. Eu sempre tenho o pé atrás, né? Porque o dicionário, como eu disse, ele pode te ajudar, mas, sobretudo, ele pode também te prejudicar, porque se você não souber manuseá-lo, você não conseguirá atingir ao seu objetivo, ao que você se propôs, seja na escrita ou como no exemplo que eu disse, quando você viaja, enfim. Um leitor proficiente lida com o uso do dicionário de forma muito racional e sem exageros. O uso exagerado do dicionário, tenham certeza, implica algum problema na sua forma de ler, porque o dicionário é apenas um dispositivo que você pode acionar quando você não está compreendendo depois de utilizar todas as outras estratégias de leitura que nós já mencionamos. É aí que a gente recorre ao dicionário. O dicionário não pode ser o braço direito da nossa leitura e compreensão de texto. Vocês têm que ter em mente que o uso exagerado do dicionário pode provocar interrupções na leitura do texto, e essa interrupção, na busca de uma palavra diferente que apareceu, uma palavra que você acha que vai fazer toda a diferença no seu entendimento, e que muitas vezes não vai, porque as palavras de conteúdo não aparecem com tanta frequência assim. Vocês viram na apresentação, na discussão sobre os grupos nominais, em que tem
3, 4, 5 palavras e somente uma carrega o significado, o sentido que realmente vocês precisam na hora do entendimento de um texto. Então, vocês precisam ter em mente o que a gente discutiu lá atrás, nas primeiras aulas, em que destacamos que a compreensão do texto vai além da representação gráfica, ou seja, a gente lida com o dicionário de um modo que a gente observa apenas a representação gráfica e a leitura não é só isso. Ler é muito mais do que passar do código escrito para o código oral. A leitura é um processo ativo e interativo, e essa interação é você com o texto e com tudo que circunda o texto e você próprio, aquilo que você carrega. Um processo comunicativo que exige do leitor uma perfeita... a leitura é um processo comunicativo que exige do leitor uma perfeita interação com o texto a ser lido. E quando a gente dá muita atenção a palavras que muitas vezes não fazem diferença e buscando o tempo inteiro no dicionário, a gente não consegue concretizar essa interação de modo que permita a compreensão total do texto. E não podemos esquecer, quando a gente vai ler, que não basta o dicionário também, a gente tem que lançar mão do nosso conhecimento prévio sobre qualquer assunto, tipo de texto que estamos lidando. É importante que a gente, como já foi dito anteriormente, que a gente, ao se deparar com o texto, a gente observe tudo que ele apresenta, não somente em forma de palavras, mas é preciso a gente observar gravuras, as marcas, que a gente chama de marcas tipográficas, e que já comentamos anteriormente sobre isso, nos leva muitas vezes a muito mais, nos dá muito mais sentido no texto do que propriamente buscar uma palavra no dicionário. Então, deixemos os dicionários para serem usados apenas em situações extremas, que é para isso que eles servem de fato. A leitura, a presença do dicionário não é muitas vezes preponderante para o entendimento do texto. Usem apenas quando realmente necessário, usem com precaução, não releguem a compreensão do texto, a sua interação com o texto, à presença do dicionário. É isso. Por hoje é só. Bons estudos a todos.